Estamos apresentando Brasil Agro. O ciclo de produção da madeira responsável é obtido em florestas manejadas com práticas de manejamento e princípios de conservação. Ainda traz inúmeros benefícios ao Brasil porque é bom para a natureza, é bom para o clima e preserva a natureza. Quando falamos em florestas plantadas, poucos sabem o valor que esta cultura agrícola tem para o presente e para o futuro. Das matas de eucaliptos, a indústria obtém um produto totalmente aproveitável. O eucalipto, ele já de algum tempo, ele vem com uma crescente, significativa no mercado. Então, assim, hoje em dia é uma diversificação que também é muito bem vista, consorciada a demais culturas ou atividades como o gado, mas sim, é um bom negócio. Qualquer solo pode receber o plantio de eucalipto, porém deve seguir algumas recomendações. O que seria? A correção desse solo, para ver acidez, parte nutricional. Tem o investimento para fazer o plantio, ele é alto, mas assim, eu sugiro que a pessoa não faça somente o plantio, faça um consorciamento, um agro-silvopastoril ou uma agricultura com espaçamentos e intervalos para facilitar outro tipo de cultura associado. A região do Triângulo Mineiro ela é muito bem vista por seu clima, terras propícias, então se adequou bem a cultura do eucalipto aqui para nós e também por conta dos grandes centros, que é Uberlândia, Uberaba e algumas outras cidades que atraíram investimentos de grandes empresas. Então, por isso, o eucalipto ele é muito bem propagado, muito bem plantado, difundido aqui na região. O eucalipto, após o processo da extração da folha, vai chegar um ponto que eu vou colher a madeira. A partir do momento que eu estou colhendo a madeira, eu tenho madeira que eu posso usar como tratamento, que vai servir como morão de cerca, ou pode ser aplicado também na construção civil. E o próprio resíduo, para eu não perder e não deixar ele no solo, eu também posso aproveitar para fazer o carvão. Então, no processo eu aproveito tudo, desde a folha até os galhos. Um dos resultados extraídos da cultura do eucalipto está na mesa e no dia a dia de todos. Os óleos essenciais fornecem os cheiros e os sabores de inúmeros produtos. O processo artesanal retira das folhas o líquido que a indústria transforma para diversos fins, com o mercado de consumo em significativo crescimento. O óleo essencial de eucalipto, ou um óleo essencial de um modo geral, ele é muito bem visto e vem em uma crescente significativa ao longo dos últimos anos. É um mercado que hoje movimenta cerca de 10 bilhões de dólares anuais. Então, assim, o óleo a nível Brasil, cerca de 50% é consumido no mercado interno e cerca de 50% exportado, principalmente para países da Europa e Estados Unidos. Aqui na fazenda, vamos dizer, a nível comercial eu só tenho o eucalipto citriodora, que é a nossa atividade principal. Mas eu tenho outras áreas experimentais com um eucalipto que se chama stangeriana e uma outra cultura que é a citronela, que é um capim. Está em diversos produtos no geral, de um modo geral. Isotônicos, existem essência, vamos dizer, cremes dentais, existem essências, então a gente não imagina a infinidade de aplicações que se existem a partir dessas inúmeras essências que existem, não só o eucalipto. É interessante falar sobre o plantio. Quem pensa em plantar o eucalipto em si, deve sim estar preparado para efetuar uma irrigação, Tá certo que o cara vai plantar numa época do período chuvoso, mas ele deve se pensar em uma irrigação, deve estar preparado financeiramente para efetuar uma irrigação caso ele tenha um intervalo de falta de chuvas longo. Com isso ele vai ter uma perca grande de mudas, Mas a partir desse primeiro ano que a muda está pega, a floresta tá protegida. Quando você planta uma floresta, você deve respeitar muito isso, as contenções, as margens de nascente, as próximas reservas, próximas ribeirões. Então eu acho que deve respeitar muito isso.
Mas eu acho que o impacto é mais favorável à natureza, porque criamos corredores ecológicos, além de tirar da floresta o sustento, né? Ela seja sustentável, que no nosso caso, que trabalhamos com essência e com madeira. O nosso eucalipto aqui, que é o Citriodora, que já foi dito, nós temos como atividade principal a extração do óleo essencial, como também a exploração da madeira. Essa madeira ela vai para múltiplo uso. Nós temos o fomento da indústria de tratamento de eucalipto, que é muito usada no meio rural e hoje sendo usada também no meio da construção civil. Nós temos também uma atividade que é a carbonização, que é o carvão, que a gente aproveita o resíduo desse material lenhoso para aproveitar 100%, tentando buscar, né, aproveitar 100% dessa cultura. Com relação à sustentabilidade, nós trabalhamos focados na nossa atividade, mas não desmerecendo a natureza, que é o que a gente precisa preservar. Então, nossas nascentes são preservadas, as áreas de preservação permanente também são preservadas, e o eucalipto a gente não deixa que ele predomine. Então, se eu passei nessa determinada área hoje, eu vou passar aqui daqui a um ano. E com isso eu tenho todo um planejamento de área, de produção do próprio eucalipto. Se a folha vai me oferecer anualmente o que eu posso ver em visão, porque a floresta pode me mostrar por visão. Eu chegar na área e ver que ele está com uma folha boa, ela já se recuperou dentro de um ano, ela me oferece a quantidade de folha que eu preciso. Então esse ciclo é tudo uma parte de cronograma. Fazemos um cronograma para montar um ciclo anual. Bom, no mercado de hoje, a gente focar em um só produto ou em uma só atividade é um pouco complicado, porque o mercado todo ele tem suas nuances. Então a gente procurou diversificar, aproveitar a atividade, vamos dizer, aproveitar ela do começo ao fim. Então tentar explorar o máximo potencial oferecido por ela. Então nós estamos tentando alcançar toda a cadeia para sim a gente obter melhor os nossos resultados. A margem de lucro ela é pequena, mas hoje a gente trabalha em cima do volume. Então ela, vamos dizer, não é que não dá dinheiro, mas bem conduzida ela alcança os objetivos. Bom, aqui na Fazenda Prata nós temos o consórcio com o gado. Não foi um projeto visando esse consórcio, mas que deu certo. Principalmente pelo fato da gente explorar a folha, porque na maioria das florestas que são adensadas como as nossas, o fato da foliagem fechar a iluminação, então ela não permite que brote o capim, que seria principalmente a braquiária. Aqui no nosso caso, como a gente extrai a folha, a luminosidade do sol ela permite chegar ao solo, então dá para a gente consorciar. Algumas fazendas já trabalham com um negócio planejado, então já plantam consorciado com gado ou com alguma outra cultura, que seria algum grão. A floresta em si, você plantou, a partir do primeiro ano você está extraindo a folha e assim você vai estar conduzindo o material adequadamente. Com o passar dos anos você vai estar produzindo uma floresta com volume de madeira, vai estar extraindo a madeira para o mercado, enfim, seja ela para construção civil, para áreas rurais, e vai estar aproveitando a madeira, a folha, os galhos e vai estar ajudando o meio ambiente. Você já parou para pensar no quanto a madeira está presente no seu dia a dia? Provavelmente não. Até porque durante toda a sua vida você utiliza mais madeira do que imagina. Seja no berço e na cadeirinha de bebê, no seu guarda-roupas e na mesa de jantar, na cadeira e no quadro da escola, nos móveis do seu trabalho, nas janelas e portas de casa, ou mesmo nas paredes, piso e na armação do telhado dela. Mas a madeira está em muitas outras coisas. Está na lenha para a produção de alimentos, no carvão vegetal de florestas plantadas, na energia para a produção de cerâmica e na matéria-prima para a indústria do aço. Está na celulose, no papel e em todas as suas aplicações. Nos produtos derivados da goma resina, como tintas, vernizes, colas, graxas, esmaltes, ceras, adesivos, óleos, produtos de limpeza e muito mais. Hoje em dia, uma pessoa utiliza em média meio metro cúbico de madeira por ano. Se para cada metro cúbico precisamos em média de 25 metros quadrados de floresta de eucalipto,
Isso significa que, aos 80 anos, essa pessoa terá consumido durante toda a vida 1.000 metros quadrados de floresta plantada. Considerando toda a população do planeta, o consumo total de madeira no mundo é de 3,5 bilhões de metros cúbicos ano. Para isso, são necessários 875 mil quilômetros quadrados de florestas plantadas. Isso é o mesmo que a área de 122 milhões de campos de futebol. Mas todos esses números não levam em conta que a população mundial cresce mais de 2 pessoas por segundo e que antes de você terminar de ler essa frase, já serão mais 6 consumidores de madeira no planeta. Agora pense, se o mundo consome tudo isso e sua população cresce 63 milhões de pessoas a cada ano, de onde sai tanta madeira? Como suprir o mundo com madeira, preservando matas nativas? Sem florestas plantadas e renováveis, isso seria mais do que inviável. Seria impossível. Desde o início do século XX, são plantadas florestas renováveis para a produção de madeira como alternativa ao corte de florestas nativas. Hoje, no Brasil, 1 hectare de floresta plantada é igual a 10 hectares de mata nativa preservados. As florestas plantadas de eucalipto e de pinos no Brasil somam mais de 6,7 milhões de hectares. São mais de 170 vezes a Baía da Guanabara e 11 vezes a área do Distrito Federal. Isso com uma área protegida pelo setor de 4,3 milhões de hectares de florestas nativas e ocupando menos de 1% do território nacional. As florestas plantadas contribuem para a preservação das matas nativas e do meio ambiente. O Brasil mantém 69,4% da sua vegetação original, 8 vezes mais do que a África, 7,8%, 12 vezes mais do que a Ásia, 5,6%, e 231 vezes mais do que a Europa, 0,3%, além de contribuir também para a redução do efeito estufa. As florestas de eucalipto e de pinos absorvem cerca de 160 milhões de toneladas ano de gás carbônico da atmosfera, o mesmo que o total de gases emitidos pela frota de veículos de uma cidade como São Paulo. Além disso, essas florestas vêm sendo renovadas utilizando a mesma terra há mais de 60 anos. Criam um habitat para a fauna nativa e são usadas para recuperar áreas degradadas, não concorrendo com a produção de alimentos. Mas o papel de florestas plantadas no Brasil vai muito mais além. Dos 5.564 municípios brasileiros, 1.100 plantam florestas renováveis. E eles apresentam um crescimento 34% maior no Índice de Desenvolvimento Humano, comparado aos demais municípios do Brasil. Graças às florestas plantadas, ao trabalho dos produtores e à tecnologia desenvolvida e aplicada pelo setor, hoje é possível produzir de maneira sustentável a madeira que você utiliza na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer e no seu dia a dia. Agora responda, você acha que o Brasil vive sem florestas plantadas? Brasil Agro, o canal do agronegócio divulgando talentos, ideias e conquistas. Acesse o Facebook do programa, curta e compartilhe as nossas matérias. A gente se vê no próximo domingo aqui, na TV Paranaíba. O Brasil Agro acredita no Brasil. Boa semana para todos e até lá!